Prezados amigos e amigas, que Jesus nos abençoe a todos. Que a espiritualidade superior nos possa encontrar onde a música e a prece nos deixaram. E que assim consigamos nos manter nestas faixas durante todo esse momento em que nos abriremos às inspirações do mais alto, buscando as luzes que vertem da misericórdia infinita de Deus e do Cristo para todos nós. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, versículos 7 e 8. O grande apóstolo da gentilidade nos diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. No versículo seguinte: porque aquele que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Aquele, contudo, que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Nas palavras de Jesus, que nos remetem ao mesmo princípio fundamental da justiça divina, que estava reservado mais tarde ao Espiritismo, nos possibilitar entender por um plano ainda maior, com mais abrangência. Em Marcos, capítulo 4, versículo 32, registra o evangelista: mas tendo sido semeado, cresce, porque é da lei. E a obra que neste ano completa os seus 160 anos, espargindo luzes, compreensões, aclarando horizontes para nós outros em torno de alguns dos temas os mais importantes da história da humanidade. Temas que, ao longo de séculos, têm sido os motivos principais para que filósofos e mais filósofos, pensadores e mais pensadores, se debruçassem sobre essas que são as grandes questões da humanidade. Dentre elas, a justiça divina. Ou a dita misericórdia de Deus, conforme o Cristo nos teria ensinado, mas como então conciliá-la, se ela é dita infinita, com o que se vê no mundo, com a presença do mal, com a presença da dor, em doses tão distintas para cada vida. Desafiador, e não foram poucos os filósofos que se propuseram a responder isso. De Santo Agostinho, passando por vários outros conhecidos pais da igreja, aos filósofos mais contemporâneos, a humanidade tem se debruçado para entender a si mesma, para entender essa força superior, que alguns já tomam por certa, mas outros ainda não, e para entender esses grandes temas, bem e mal. O sofrimento, a dor, as aflições. Ao mesmo tempo, a justiça divina, que seria, segundo Cristo, infinitamente misericordiosa também. Céu e inferno, purgatório ou não, o que nos aguarda além? Se reduz a vida a este sopro? Do pó viemos e ao pó retornaremos simplesmente? Ou pertencemos às estrelas, à imortalidade sem fim? Todas essas questões estarão ali abordadas nesta obra, que não tem por título somente o céu e o inferno, mas diria principalmente ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Porque Kardec, com o seu didatismo e com a sua lucidez sem par, vai nos ajudar a entender o que Paulo aos Gálatas já nos havia dito, enunciando um princípio fundamental da lei divina. Dentro ou dentre outros tantos princípios que regem a vida aqui, mas em toda parte. Nos ajudará também Kardec a entender a mensagem incomparável do Cristo, quando nos diz: mas tendo sido semeado, cresce.
Qual o tamanho dessa frase? No entanto, quanto ela contém. Quando analisamos a vida à luz do Espiritismo, no processo infindo da transmigração das almas em busca da sua destinação. Tudo ali encontraremos, bafejados por uma lucidez difícil de ser igualada, que nos toma pelas mãos e nos ajuda a entrar nesse meandro, uma espécie de floresta, um cipoal de raciocínios, de interpretações, os mais diversos que foram dados ao longo dos séculos, mas com o Espiritismo como que tudo vai se abrindo, a estrada vai se mostrando, e a grandeza da obra divina manifesta em suas leis, se nos revela e se nos mostra, trazendo-nos sim a responsabilidade do conhecimento, mas acima de tudo, inundando-nos o coração de esperança, de conforto, na certeza de que estamos todos amparados e de que o universo não é uma mistura, um jogo caótico de destinos sem sentido ou de vidas sem propósito. Deus, a providência divina, vela por todos nós. É disso, em essência, que vai tratar essa obra, que vai renovar profundamente, dentro do seio do cristianismo, algumas visões há muito consolidadas pela teologia tradicional, em torno de céu, de inferno, pecado original, ressurreição, juízo final, entre outros. O Espiritismo abre-nos um novo panorama, abre-nos as janelas da alma, para que não reduzamos mais Deus a imperfeições que são propriamente nossas, mas para que sim o vejamos como o Senhor dos mundos, que é, em toda a sua grandeza. Eis o livro Céu e Inferno em síntese. Mas dentro dele, gostamos particularmente de uma parte que foi inserida por Kardec, no capítulo de número 7, da primeira parte da obra, em que ele nos apresenta no item 3, o chamado Código Penal da Vida Futura. 33 itens, em que Kardec destrincha para nós, mais uma vez, com uma racionalidade irretorquível, o que de fato precisa ser a justiça divina, para que ele seja Deus. Aliás, esse é um raciocínio fantástico em Kardec. Ele se serve muitas vezes disso, ao longo de toda a sua obra, na condução do seu raciocínio, também do nosso, na própria elaboração da doutrina espírita. Kardec elegeu um eixo universal, um crivo diante do qual ele submetia todas as ideias que a ele chegavam, sejam de espíritos desencarnados, sejam dos encarnados. Tinha ele nesse crivo a sua referência maior, porque de fato representa o que há de mais imutável na criação infinita, sem fim. Deus só é Deus porque os seus atributos estão no mais alto grau, aqueles que por ora podemos abarcar. Kardec tem uma frase fantástica em O Livro dos Espíritos: não sabemos tudo o que ele é, mas já sabemos algumas coisas que ele não pode deixar de ser. Porque caso deixasse de ser, não seria mais Deus. Outro ser poderia superá-lo. Caso um dos seus atributos fosse diminuído, minimamente arranhado, já não seria mais Deus. Portanto, ele se serve dos atributos de Deus, imutáveis, eternos, como o próprio Criador e a sua lei, para, a partir deles, analisar as ideias que até então haviam sido concebidas sobre a justiça de Deus, sobre o que nos espera além, e então, servindo-se desse raciocínio renovado acerca de Deus e dos seus atributos, processo esse que com Cristo já havia sido iniciado, ele vai nos apresentando o porquê a justiça divina teria de ser assim. Caso contrário, Deus não poderia permanecer sendo Deus. Usando aqui uma
um método, digamos, muito comum na lógica, um ramo aí da filosofia, que seria a redução ao absurdo. Eu proponho uma hipótese, analiso as consequências todas dessa hipótese, em chegando em um absurdo lógico, filosófico, eu concluo que a hipótese está equivocada. Assim se deu, por exemplo, em relação à reencarnação. Por um lado, os espíritos falavam do tema em várias partes, mas o que realmente o convenceu foi esse tipo de análise lógica. Se Deus é justo, portanto, não é parcial, portanto, não tem favoritismos ou privilégios, se assim o é, e se vemos o mundo com dores, aflições, lágrimas tão diversamente distribuídas, e se temos uma existência, como conciliar tudo isso de maneira lógica? Kardec, então, chega fatalmente a concluir: em não existindo muitas existências para cada um de nós, a justiça divina estaria, digamos, comprometida em suas próprias bases. Então, o Código Penal da Vida Futura é, de fato, um material a ser lido, analisado por nós, claro, pelo conteúdo que nos transmite, mas também e principalmente para que aprendamos a raciocinar com Kardec. Aliás, é difícil até medir qual a principal contribuição dele, se as obras propriamente ou se o modus operandi para obtê-las. Se o modo de raciocinar que permitiu que fossem escritas. Tal a grandeza dessa mente, uma inteligência poderosa que não estava apartada do coração, da humildade, e que nos legou o Evangelho redivivo, que nos legou a bênção do Consolador. Mas sintetizando todo esse código e fazendo-nos remontar à frase de Paulo, também à frase de Jesus, no último item desse código, como disse, o item de número 33, Kardec assim nos diz: em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nestes 3 princípios. O sofrimento é inerente à imperfeição. Portanto, enquanto imperfeitos formos, o sofrimento estará conosco. Quanto mais superarmos as nossas imperfeições, aperfeiçoando-nos, maior o manancial de felicidade a brotar de nós. Porque às vezes nos esquecemos disso, e é uma coisa que a justiça divina, à luz do Espiritismo, nos deixará bem claro. O sofrimento maior associado a um vício não é tanto as consequências que virão depois, mas o próprio vício, que ainda convive conosco em nosso coração. Quanto custa ao invejoso o peso da inveja, que lhe rouba a felicidade, que lhe tira a paz, dia a dia, 24 horas por dia, quando olha para qualquer outra pessoa que, segundo a sua concepção, está acima dele, portanto ele inveja? Quanto custa a vida do invejoso? Qual o peso, melhor dizendo, da inveja para o invejoso? Da mesma forma a maledicência, da mesma forma o ódio, da mesma forma o rancor, da mesma forma a mágoa, qualquer vício é em si mesmo a sua própria, entre aspas, punição. Porque vai aos poucos induzindo a criatura a perceber que não vale mais a pena cultivar isso, que é preciso uma sementeira nova. É preciso, no solo do coração, cultivar novos valores. Então é isso que Kardec diz: o sofrimento é inerente à imperfeição. Mas ainda surgem consequências desse sofrimento. O que fazemos, aquilo que é semeado, há de retornar a nós numa colheita mais próxima ou mais distante no tempo. Já que agora com o Espiritismo entendemos também que a frase de Paulo, a frase do Cristo, não se restringe a esse breve recorte, berço, túmulo. As encarnações, dizem-nos os Espíritos, são solidárias entre si. Portanto, o que ora fazemos trará alguma repercussão ainda nessa existência, mas a depender da natureza da ação, poderá repercutir em existências muito à frente, até dentro de um processo da misericórdia divina, que, entendendo que talvez não teríamos condições de lidar com a colheita daquela sementeira agora, a posterga
para depois. Faz-me recordar um conceito muito interessante de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, chamado Sementes do Destino, em que ele nos dirá que muitos de nós trazemos sementes do destino, oriundas de equívocos, de erros de há séculos atrás, e que a misericórdia divina vai nos permitindo postergar a colheita até que estejamos habilitados para tanto. Alguns dias mesmo lia, ou relembrava-me, da belíssima trajetória e biografia de um grande espírito espírita, conheceu o espiritismo mais já ao final da vida, mas que ainda assim deixou um marco para nós, que foi Jesus Gonçalves, o poeta das chagas redentoras, aquele que abriu um centro espírita nos leprosários que até então existiam, e que ele mesmo mais tarde afirmaria, estava ali recebendo a bênção da hanseníase, da lepra, em colheitas de tempos que se perdiam na noite dos séculos, quando esteve envolvido lá com a queda do grande império, da grande cidade de Roma, entre outros desvios ou descaminhos dos séculos, mas a misericórdia permitiu que ele fosse se fortalecendo, passou certamente por outras provas, por outras expiações dolorosas em vidas pretéritas, mas ainda agora estava a concluir as suas retificações, desta feita amparado pelo Espiritismo, porque trazia consigo essas sementes do destino. Quando a consciência, enfim, consegue abarcar mais do seu passado, então clama ela própria, porque tem fome e sede de justiça. Quero viver tal ou qual experiência, porque agora consegue compreender o valor dessas experiências. Essa é a fome e sede de justiça da qual Jesus nos fala. Geralmente pensamos na justiça para o outro, estou faminto e sedento de justiça em relação ao outro que me prejudicou, mas raras vezes pensamos que a verdadeira fome e sede de justiça é de nós para conosco. Porque chega um momento em que o Espírito diz para consigo, eu não consigo mais seguir por estes caminhos. Quero viver a prova para que me dignifique perante a minha própria consciência e perante a imensidão do amor que me tem amparado até aqui, embora a minha rebeldia, embora a minha ingratidão. E é por isso que os vemos a cantar depois, no caso de Jesus Gonçalves, a cantar depois de desencarnado, as hosanas de agradecimento à enfermidade que lhe havia privado do corpo, que lhe havia ofertado aquelas chagas redentoras. Fome e sede de justiça. O Espírito que enfim entendeu que o sofrimento é inerente à imperfeição, mas que a felicidade também é inerente ao aperfeiçoamento. Porque nós podemos analisar essas conclusões do ponto de vista do pessimismo ou do ponto de vista do otimismo. Lidarmos assim, frente a frente, face a face, com tamanha responsabilidade, para muitos poderá ser um peso. Calafrios até sentiremos. Mas poderemos pensar que estamos lidando agora, face a face, com a felicidade que está em nossas mãos construir. Temos em mãos as chaves que nos permitirão, enfim, deixar para trás as algemas que nos têm mantido cativos até aqui. Continua Kardec. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo, ou poderíamos pensar consequências naturais, dolorosas, nas consequências naturais inevitáveis, que ele diz mais à frente. Assim, a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou cada indivíduo. Aliás, essa é uma pergunta bem interessante que Kardec faz em O Livro dos Espíritos, questão 964. Querendo entender melhor o mecanismo de funcionamento da justiça divina, ele pergunta, mas Deus então fica a observar cada um de seus filhos para estabelecer sentenças para cada uma das suas faltas? E os Espíritos então responderão, Deus é mais sábio do que isso. Ele estabeleceu limites. O limite, uma vez ultrapassado, desencadeia uma série de consequências naturais que visam instruir a criatura sobre os limites que foram ultrapassados. Assim, para com o nosso corpo físico, quando nos excedemos em alguma coisa, na alimentação, em alguma outra coisa,
Da mesma forma, moralmente, ultrapassado o limite do equilíbrio estabelecido em nós pela consciência, sentimos o incômodo consciencial, o remorso, que vai nos despertando para o fato de que aqueles caminhos, aquelas posturas não serão os melhores. Então é isso que Kardec aqui está descrevendo. Além de a imperfeição ser por si mesma uma fonte de sofrimento, ela desencadeia consequências, uma espécie de feedback, de retorno, de retroalimentação da lei divina, que visa alertar para o espírito: este caminho não seria o mais propício. Prossegue ele: podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Se há uma sementeira pretérita da qual não poderemos nos furtar, há, no entanto, a possibilidade de agora, da sementeira do presente, que poderá ser para nós uma fonte de libertação desse passado e também de amplificação da felicidade em nós. Daí a responsabilidade, que sim, é desafiadora, mas acompanhada dessa grande bênção, desse grande consolo, que é a possibilidade de sabermos que agora o nosso destino repousa em nossas mãos. E Kardec então conclui o Código Penal da Vida Futura com aquela frase que diz ele ser a melhor, a mais profunda síntese da justiça de Deus, na terra ou além, aqui neste mundo ou em outros. E não poderia deixar de ser uma frase de Jesus, que está em perfeita consonância com o que o Espiritismo hoje nos ensina, mas com aquilo que Paulo, lá em Gálatas, já nos falava, ou mesmo Jesus em outras ocasiões. Diz o Mestre na sua frase imortal: a cada um segundo as suas obras. Poderíamos dizer, cada colheita conforme a natureza da sementeira, a natureza das sementes que foram lançadas, em consequências inevitáveis, mas que podem ser minoradas a partir de determinadas escolhas e que principalmente podem ser renovadas para o futuro que ainda nos espera a todos. Então, a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Fantástico, portanto, podemos acompanhar a consonância entre o que temos lá no Evangelho, na fala do próprio Mestre, nas epístolas paulinas, ou mesmo antes. Porque é muito interessante notarmos que no frontispício dessa obra, Kardec coloca uma citação do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, se não me falha a memória, como a nos dizer que lá, quando os primórdios de uma justiça mais sã estavam sendo elaborados, já estávamos imersos num mesmo processo, que em Jesus e no Espiritismo apenas encontra a sua continuidade. Então ele faz uma amarração de ponta a ponta, do chamado Antigo Testamento ou da Torá, àquilo que agora o Espiritismo nos traz, para que nos vejamos então participantes de um grande processo educativo, pedagógico, conduzido nesta terra pelo Cristo e pelos seus prepostos. É o que o Espiritismo nos traz. Acima de tudo, visão de conjunto. Porque as aparentes contradições na justiça divina nascem exclusivamente de uma visão estreita, em que faltam elementos, ou em que falta uma abrangência. Em analisando a nossa vida e a nossa trajetória a partir do plano espiritual, em que possamos, então, abarcar mais de uma existência, eis que todas as coisas vão se explicando, vão entrando no seu devido lugar. Porque assim é o que o Espiritismo vai nos mostrando. Se Deus é justo, e esse é um item muito interessante do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, nesse capítulo que é muito delicado, porque vai tratar da questão da dor, talvez uma das mais delicadas da filosofia, ele começa abordando nos seguintes termos: justiça das aflições. Tá, mas essa aflição, eu não consigo traçar um vínculo entre ela aqui e o que eu fiz nessa existência. Kardec então dirá: se existem as aflições,
Se Deus é justo, elas, portanto, são justas. E se a causa, então, não está nessa existência, estará em alguma outra. Mais uma vez, Kardec se servindo dos atributos de Deus para nos chegar, ou para chegarmos a compreender melhor o funcionamento da sua obra. Então, o que nos escapa, numa análise sincera na atual existência, certamente representará uma sementeira de outros tempos, ou mesmo um desafio, uma prova por nós solicitado, preparando novos tempos no futuro, já que temos expiações e provas, as primeiras mais referentes ao passado, as segundas mais referentes ao porvir. Então o Espiritismo nos traz visão de conjunto, horizonte, e com isso conseguimos ver do alto do monte o que no vale não enxergávamos, produzindo em nós resignação. Porque, em geral, o que nos dificulta a resignação é sentirmos-nos injustiçados. Mas uma vez que entendemos que a justiça, e ela ainda mais é misericordiosa, a resignação se nos torna mais fácil. E com a resignação, temos muito mais condições de passar pela expiação, pela prova. Porque não damos brecha às sombras, não damos brecha, digamos, às forças ainda contrárias ao nosso progredir. E nessa visão de horizonte, portanto, mais ampla, poderemos entender melhor, inclusive, a própria fala de Paulo, que aqui trouxemos de início. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso certamente se fará. Mas mais interessante é o versículo seguinte. O que Paulo quer dizer? Porque aquele que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Aquele, contudo, que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E quem nos auxilia a penetrar na grandeza do pensamento paulino, de há 2000 anos, é um de seus principais pupilos, Emmanuel, que no livro Vinha de Luz nos traz justamente uma reflexão em torno deste versículo, versículo 7, o anterior, aliás, mas nos trazendo uma reflexão com o título Sementeiras e Ceifas, capítulo 53 do livro Vinha de Luz. E ele comenta o versículo 8 mesmo, havíamos mencionado anterior, mas em verdade é o versículo 8. E ele vai dizer basicamente o seguinte: plantaremos todos os dias, é da lei. Mesmo o ocioso, o inerte, diz Emmanuel, está plantando. Porque a existência no mundo é um grande campo. Também o tempo. E o que fazemos ou deixamos de fazer é sementeira. O inerte, o ocioso, o preguiçoso, semeia, como ele diz aqui, o joio da imprevidência. E é preciso reflitamos, a partir dessa visão mais ampla do que seja a vida, não restrita a uma existência, no teor da nossa colheita de agora, bem como no teor da sementeira de agora. Para que possamos, de fato, nos conhecer, nos entender e preparar o futuro pelo qual ansiamos. Por isso, no seu comentário, o Emmanuel vai dizer assim: é necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Algumas sementeiras têm colheita mais imediata. Como citávamos, o excesso do ponto de vista físico, a entrega aos abusos de sorte material, poderá se traduzir num desequilíbrio bem próximo, bem breve. Por outro lado, existem outras sementeiras que demandarão mais tempo para se fazerem notar as suas colheitas respectivas em nossa existência. Tudo graduado conforme a perfeita sabedoria da lei divina, que conhece cada espírito, as possibilidades de cada um, as nuances e gradações de responsabilidade. Mas é preciso refletamos que colheremos todos os dias, que agora estamos colhendo, mas que também agora somos chamados a semear, a preparar o porvir. Ele continua: há vegetais que produzem, no curso de breves semanas,
Outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Há uma frase também de Paulo que achamos muito interessante e até mesmo muito pertinente para os nossos tempos, em que perdemos um pouco o senso dos processos das coisas. Como estamos muito acostumados à velocidade insana dos nossos tempos modernos, na aquisição, por exemplo, de bens materiais que são entregues nas portas de nossas casas, acreditamos, de certo modo, que essa velocidade também marcará a construção espiritual que temos por fazer. E aí nos frustramos, nos decepcionamos, porque nos esquecemos de que a construção do Espírito é algo que demanda mais tempo. Diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, porque quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas a simples semente. O que ele quer dizer com isso? Não espere amanhã ver o corpo pronto da planta, do fruto que esperas. Toda e qualquer virtude, toda e qualquer conquista do Espírito começa com a semente. Com o primeiro movimento de ser mais paciente na convivência. Com o primeiro movimento para ser mais disciplinado nos estudos. Com o primeiro movimento, mobilizando a tua vontade para governar-se ante as suas paixões. Tudo começou com uma semente. E é preciso saibamos entender o tempo das coisas, especialmente aquilo que muito vale. Porque, diz-nos Emmanuel, o tempo só respeitará o que ajudou a construir. E é muito justo que demande-se muito tempo aquilo que muito vale. Lembrando até a frase de Teresa de Ávila, que dizia algo nesse sentido. É justo que muito custe o que muito vale. Porque as construções do Espírito não perecerão jamais. E é natural que, portanto, peçam-nos mais tempo, mais disciplina e aplicação. É o que Paulo quer dizer. Aquele que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Qualquer conquista real do Espírito é para sempre. No máximo, só pode melhorar. Qualquer imperfeição do Espírito tem data marcada para terminar. Data essa que pode ser postergada ou adiantada a depender do seu querer. As suas consequências nos alcançarão cedo ou tarde, mas também serão limitadas no tempo, porque o mal não perdura para sempre. Só o bem partilha da natureza daquele que lhe é fonte, o Criador. Então já estamos penetrando, em verdade, no âmago da fala de Paulo. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Tudo que diz respeito única e exclusivamente ao mundo e à relação adoecida com o mundo, com os prazeres, as paixões, redundará em corrupção, ou seja, deterioração. Tudo aquilo que um dia desesperadamente perseguimos, violando a nossa consciência, desviando-nos do caminho reto, um dia veremos escapar por entre os nossos dedos. Todos os nossos castelos de areia e de ilusão, os veremos vir abaixo. Mas cada suor, cada lágrima, cada testemunho, cada oração, cada minuto de estudo, consagrados ao teu aperfeiçoamento, estarão para sempre contigo, produzindo para sempre e cada vez mais. Então é preciso atentemos para o tempo das produções. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Isso vale para o bem, para as virtudes, que demandarão mais tempo. Isso vale também, às vezes, para grandes desvios. Lembrando o exemplo citado de Jesus Gonçalves, que muitos séculos depois é que estaria fechando o ciclo de reajustes perante os desmandos de outros tempos. Contudo, Emmanuel nos projeta uma reflexão muito importante, porque ele diz que em todas as épocas temos encontrado criaturas que se complicam ainda mais, acentuando o labirinto de reencarnações dolorosas. Diz-nos Emmanuel, portanto, que existem espíritos que estão em verdadeiros labirintos de reencarnações dolorosas.
Isso me remete a uma outra fala dele, no livro Fonte Viva, A Palavra da Cruz, é o título da mensagem, quando ele fala: o círculo vicioso das reencarnações de baixo teor espiritual. Muitos de nós, muitos espíritos, estão há séculos em labirintos de reencarnações dolorosas, ou no círculo vicioso das reencarnações de baixo teor espiritual. Basicamente andando em círculo, sem se elevar. Não um movimento em espiral de ascensão, mas uma estagnação, patinando nos mesmos pontos. O que nos leva a uma outra reflexão, também deste benfeitor, agora no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 35, chamada Semeadura, em que Emmanuel assim nos diz: o bem semeia a vida, o mal a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Portanto, o que há em nós, em nossa sementeira ainda de parcela de mal, é o que nos amarra. É o que nos prende, é o que nos faz patinar. Cada semente, no entanto, de bem, de bondade, é chave libertadora da existência. Porque nos mantém o bem no dinamismo da vida. Viver é crescer. Disse Deus: haja luz. Eis o imperativo da vida. E a luz se fará. Agora, fugir ao bem, entregando-nos ao mal, é amarrarmos-nos, é deixarmos de avançar, é criar em nós, como diria Sheila, pontos mortos. Mas ainda na mensagem, semeadura, Emmanuel nos diz: muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos, diz ele mais à frente, e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. Ou seja, o espírito entrou num loop. Ele está há milênios resgatando, lidando com as consequências da sementeira infeliz de ontem, mas lançando novamente as mesmas sementes no solo da vida e do tempo. Incapaz de sair desse círculo vicioso. E isso para nós espíritas é muito fundamental de entender. À luz da reencarnação, é preciso analisemos a nossa vida e identifiquemos onde temos patinado. Onde temos estado amarrados, presos. Analisa a tua vida e note o que mais te desafia, o que mais te tenta, o que mais te impele a sair do caminho reto. Geralmente aí está o nosso loop. E nós estamos diante dele, que nos pede: faz diferente agora. E às vezes lançamos as mesmas sementes na vida. A tal pessoa que nos desafia enormemente na convivência. Loop esse de 2, 3, 4, 10 encarnações. E a vida, a justiça divina nos pede: tenta agora outras sementes. Não a do rancor, não a da impaciência, não a do ódio. Tenta agora uma sementeira nova, porque sem ela não haverá vida nova. Haverá apenas recapitulação. É preciso encontremos o nosso ponto nevrálgico. É o dinheiro meu, é o sexo, é o poder. Diante disso eu patino, eu sinto que estou preso, amarrado. Pois bem, é aí a tua principal sementeira nesta vida. Sementeira nova, vida nova. Não mais semear na carne para da carne colher corrupção. Semear no espírito, valores novos do espírito, para que do espírito progridamos, avancemos para a vida eterna e mais abundante. Sem sentirmos sempre a recomeçar. Cada vez com mais peso, cada vez com mais
lamúria. Então olha o que Emmanuel nos traz, um convite fundamental, baseando-se em Paulo. Analisa aquilo que na tua vida tem representado o maior desafio, ou os maiores desafios. Muito provavelmente aí estarão os teus dupes, os teus círculos viciosos. E pede ao Senhor da vida, faça agora diferente. Se agora te sentes impelido diante do poder a violar a consciência para consegui-lo mais uma vez, não o faça. Porque creia, já fizeste isso muitas vezes. E aonde chegaste? Aqui. Se mais uma vez o sexo desequilibrado te convida a aventuras, não faça. Renova a sementeira, porque tenha certeza, já o fizeste outras tantas vezes. E assim, para cada um de nós, em nosso calcanhar de Aquiles. É o reflexo da colheita de outrora, que nos pede nova sementeira. Porque com o Espiritismo aprendemos, amigos, que todos nós voltamos do mundo espiritual com 2 mealheiros, com 2 saquinhos de sementes. Se a gente vai à questão 393 de O Livro dos Espíritos, vemos Kardec falando sobre o esquecimento do passado. E o porquê do esquecimento do passado. Tanto pelo aspecto da misericórdia divina, creio que esse seria o argumento mais eloquente, como também para nos impelir à renovação, porque se lembrássemos muito claramente da repetição, da recapitulação, talvez nos sentiríamos ainda mais impelidos a repetir. Então põe o Senhor um véu do esquecimento, mas não é total esse esquecimento. Diz Kardec no comentário, também os Espíritos na resposta, todo Espírito vem com 2 coisas essenciais, que são aqui os 2 saquinhos de sementes que mencionamos. A intuição das tendências do pretérito. Quem de nós já não parou para se analisar e reconheceu? Eis aqui o meu ponto frágil. Eis aqui a minha grande questão. Intuição das tendências do pretérito. Há séculos sendo recapituladas. O mesmo ponto de tropeço. Então esse saquinho diz respeito ao passado. É preciso conheçamos ele, entendamos bem, para que não usemos mais essas sementes. Mas a gente vem com outro saquinho, diz Kardec. Esse diz respeito ao futuro. São as boas resoluções que fizemos no mundo espiritual. E que se manifestam em nossa vida na forma da voz da consciência. Que por vezes são os nossos benfeitores a nos lembrar, mas às vezes são lembranças nossas do que lá planejávamos. Esse é o saquinho do futuro. Esse é o que precisamos acessar, preencher. Trazemos algo do mundo espiritual, mas podemos encher ainda mais aqui. Por exemplo, em buscando no divino semeador o celeiro inesgotável das sementes de vida nova. Para que as lancemos a mancheias. Para que esperançosamente as reguemos e cultivemos com o Senhor da vinha, na certeza de que irão frutificar. Estudar o Evangelho, portanto, longe de ser um olhar para o passado, é um olhar para o futuro. Quantas criaturas não existem que estão no passado da humanidade, mas que são janelas para o futuro? Olhar para um Cristo, olhar para um Paulo, olhar para um Sócrates. Estão no passado no tempo, mas são o futuro do Espírito. É preciso enchamos o nosso mealheiro particular com essas sementes de vida. As que trazemos do mundo espiritual e no autoconhecimento vamos identificando com cada vez mais clareza, mas as que aqui nos são ofertadas pelo Evangelho, pelo Espiritismo, fartamente. Porque talvez qual a mais feliz conclusão a que podemos chegar diante de tudo isso? É que se embora a sementeira do pretérito não pode ser alterada, a de agora corre por nossa conta. E no tempo de uma vida, é possível transformar completamente uma sementeira. Lidando com a colheita amarga, mas corajosa e esperançosamente, preparando a colheita luminosa de amanhã.
exemplo melhor talvez não há, como o do próprio apóstolo das gentes. Cenas muito belas para nós registradas no livro Paulo e Estevão. Quando, por exemplo, Saulo, sendo conduzido para Roma, prisioneiro, diante da multidão que o vai visitar em Cesareia Marítima, sente internamente uma das mais profundas alegrias da sua vida. Quando nota que o seu débito para com a multidão havia sido quitado. Porque até então, nos anos para trás, quando ainda Saulo, como ele era conhecido? Como perseguidor. Como aquele que destruiu famílias. Como aquele que dissipou o movimento nascente da maior luz que já brilhou nesta terra. Isso naturalmente ainda o acompanhava como colheita amarga e dolorosa. Mas de Abigail ele ouviu: faça-te o pai dos filhos do Calvário. Serão a nossa família, Paulo. Já que não os podemos ter biologicamente, serão eles a nossa família. E ele suou, labutou, chorou, caminhou, serviu. Para muitos anos depois ter a alegria de notar que já não era mais visto como aquele que semeou tanto medo, tanto ódio, tanta mágoa. Era visto agora como aquele que era digno da gratidão de tantos que lhe vinham agradecer. Obrigado por nos ter aproximado de Jesus. Este homem, deixando para trás a sementeira na carne que leva à corrupção, tendo visto todos os seus sonhos de ilusão cair diante dos seus olhos com Jesus, encontrou a sementeira do Espírito que produz vida eterna. Uma felicidade sem igual. Mas não nos enganemos. Foi um longo processo por renovar o seu mealheiro particular e enchê-lo com as sementinhas de Jesus. Logo após a conversão, ainda em Damasco, primeiro ato do recém-convertido, pregar o Cristo na sinagoga daquela cidade. Uma das maiores frustrações e decepções da sua vida. Quando, voltando a casa, depois de uma pregação que não foi nada profícua, porque não recebida, houve então da sabedoria de Ananias, que ele diz: Saulo, o Senhor te deu a tarefa do semeador. Qual o primeiro movimento a fazer? É preciso preenchas o teu mealheiro particular com as sementes de Jesus. Em outras palavras, conhece-te mais a fundo, Paulo. Deixa-te embeber no amor e na luz do Cristo. Faz o trabalho interno. Dá algum fruto para que dele possa tirar sementes. E essas sementes serão a tua sementeira nova com o Cristo. Para nós hoje, o processo é o mesmo. Com a doutrina espírita, com o estudo do Evangelho, em nos conhecendo cada vez mais, estamos enchendo o nosso saquinho com as sementes da manhã e deixando para trás o saquinho das sementes de ontem, já tão utilizadas à saciedade e até ao máximo da ilusão. Esse é o processo, para que saiamos desse loop em que gastamos e gastamos tempo e energia para ver tudo ruir, porque construindo em bases que não são perenes ou sólidas. Por outro lado, aquele que projeta o seu agir para além do que é palpável, constrói para sempre. E aqui é importante, não basta mudar o agir, mais do que isso. É preciso alteremos a intenção do agir. Porque dois atos absolutamente idênticos podem representar uma sementeira diversa. Alguém poderá ir auxiliar a muitos com assistência material, semeando na carne, porque anseia por status, por reconhecimento. Alguém poderá fazer o mesmo ato, o mesmo gesto,
semeando no Espírito, porque o faz pelo bem acima de tudo. Então, mais do que a ação em si, é preciso pensemos quais as sementes cada ação veicula. Qual a intencionalidade, qual o sentimento por detrás. Porque essa é a verdadeira sementeira da vida. Senão, poderíamos passar uma existência inteira aparentemente semeando para o bem, para chegarmos a descobrir o quão pobre ainda foi a nossa sementeira. De certo modo, guardadas as devidas proporções, foi o que o irmão Jacó percebeu, como está lá no livro Voltei. Fez bem, sim, claro, mas não tanto bem quanto julgava ter feito. E nota isso no instante em que somos colocados frente a frente com a verdade, na aduana da vida imortal. Ainda na mensagem de Emmanuel, sementeiras e ceifas, mais adiante ele nos diz que justamente por acentuarem esse labirinto de reencarnações dolorosas, muitos e muitos espíritos, é que vemos os ódios de ontem gerando as guerras de hoje, que ainda campeiam no cenário do mundo, ódios multisseculares. Por insistirem nestas sementeiras do pretérito, é que vemos a ambição pessoal de agora preparando a miséria que há de vir, a entrega aos prazeres fáceis de hoje, demandando-nos a retificação dolorosa de amanhã. E diz Emmanuel que dentro dessa compreensão, mesmo passados 19, 20 séculos já hoje do cristianismo, muito poucos são aqueles discípulos de Jesus que de fato despertam para a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos. Em outras palavras, poucos são aqueles que entendem que a sua principal oferta a Jesus é a sua própria vida. Não são as obras de pedra, não é o número de auxiliados, é a vida convertida no Éden. Vida fecunda, vida produtiva, frutos que sustentam e que nutram outras vidas. Ou, como diria o próprio Paulo, aqueles que se fazem o perfume do amor do Cristo. Os que realmente entenderam a essência, a alma do Evangelho, a sementeira nova. Removendo ervas daninhas do campo de nossa alma, preenchendo-o com as sementes dadivosas de Jesus. Por isso, encaminhando a sua conclusão, ele nos diz: se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao antigo sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Foge, sai desse círculo vicioso. Se desejas de fato ver a tua vida convertida numa lavoura divina, em que, não tanto por mérito pessoal, mas por misericórdia, o Senhor há de multiplicar os frutos em nossa existência. Foge ao sistema de semeadura na corrupção, isto é, tudo aquilo que o corrompa, tudo aquilo que o faça desviar da sua essência mesma. Para que insistir, se já sabes onde vai dar? Foge desse velho sistema que nos tem levado só à decadência, a uma vida tão aquém daquela que nos está reservada, àquilo que estamos destinados a ser. Cultiva o bem para a vida eterna. E repara, ainda as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda. Quantas das nossas existências assim não têm sido? Levantamo-nos e acabamos por errar de novo, para cairmos mais uma vez nas corrigendas dolorosas. Quando uma figura da encarnação, segundo Emmanuel, está bem expressa naquela cena tão bela do Evangelho,
registrada no Evangelho de João, capítulo de número 11. Jesus indo ao encontro de Lázaro. Em determinado momento, o mestre diz: desatai-o e deixai-o ir. Diz Emmanuel, essa talvez uma das melhores descrições do que é uma encarnação nova. A nós, espíritos que lá nos encontrávamos, muitas vezes atados, envoltos nas amarras por nós mesmos criadas, naquelas em que nós próprios nos entrelaçamos, amarras de remorso, amarras de ódio, de ressentimento, pela bênção do esquecimento, Jesus nos diz: desatai-o, deixa ele desvincular um pouco a lembrança desse pretérito, para que se sinta emulado, estimulado a fazer da sua vida uma sementeira nova. Desatai-o e deixai-o ir. E aqui estamos todos, momentaneamente desatados, embora sofrendo as consequências dessas semeaduras de outrora, mas bafejados por esse esquecimento e por tantos recursos que marcam presença em nossas vidas, não por tanto, ou não por mérito propriamente, mas muito mais por misericórdia. E então, espero, Senhor, que de Lázaros que éramos, possamos novamente buscar o sol da vida, vida nova, vida mais próxima à vida que Jesus nos demonstrou. O cristianismo, em sua história, bem como o próprio espiritismo, a literatura espírita, nos apresentam inúmeras vidas que assim o fizeram, dentro de uma mesma encarnação, ou ao longo das encarnações, vidas que desceram muito fundo, mas que arrependidas e preenchidas em seus mealheiros particulares pelas sementes de Jesus, se fizeram campos verdadeiramente abundantes de produção na imensa seara divina. Um Paulo, uma Madalena, o próprio Jesus Gonçalves aqui citado, entre outros tantos, que nos afirmam, que nos atestam: meu amigo, minha amiga, é possível reconstruir o teu destino. A justiça divina nos ensina. Ontem, o que lá foi semeado, nos alcançará. Mas se com o amor nos abraçarmos, até mesmo a colheita amarga será minorada, porque quis o Senhor da vida, e nos revela isso pelas palavras de Jesus, que o amor possa cobrir a multidão dos pecados. Se estás cansado, portanto, desses circuitos viciosos, lembra-te que só o Cristo é, de fato, a porta da vida, a porta das ovelhas, aquela que há de nos conduzir ao futuro que intuímos, mas que ainda temos relutado em alcançar. Uma vida tão bela, tão luminosa nos espera. Para isso é preciso trabalhar. Porque se cada sofrimento tem uma causa justa, também cada felicidade. Os anjos não são anjos porque são criaturas privilegiadas por Deus. Os anjos são anjos porque suaram, porque lutaram, porque removeram dos campos de suas vidas todas as ervas daninhas outrora semeadas. O que era sementeira na carne, o que era corrupção, ficou para trás. O que lhes resta agora? A messe abundante e fecunda do trigo divino que verte, ou de onde vem, o pão de Deus. É isso que esses espíritos nos têm demonstrado. É isso, ou são essas as portas que o Espiritismo a todos nos abre. Portanto, colhamos com coragem e resignação a sementeira de outrora, mas semeemos, meus amigos, a mancheias, com esperança e diligência, a luminosa colheita de amanhã. Na certeza de que nós um dia também teremos removido do campo do nosso coração, do solo do tempo grande e ceifador, teremos removido todas as ervas daninhas e espinheirais. E teremos ali semeado e veremos florescer e frutificar a seara de luz, a seara do amor com Jesus para sempre. Que Ele nos abençoe a todos muita luz e muita paz.